alunos, boa noite. Vamos iniciar aqui o nosso segundo vídeo, tá? Sobre tecido nervoso. Agora nós vamos falar um pouco sobre os neurônios. No primeiro vídeo nós falamos sobre células da glia, né? Que são os dois tipos de células que formam o tecido nervoso do sistema nervoso, né? Que são os neurônios e as células glia. Já falamos sobre as células das glias e os tipos de células que se variam, vamos dizer assim, entre a glia. E agora nós vamos falar sobre o que? A classificação dos neurônios. Os neurônios são a principal célula nervosa que existe, né, no sistema nervoso, porque é através dos neurônios em que vai ocorrer o quê? As trocas de informações entre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né, e os órgãos e os demais órgãos do corpo humano, através de qual célula? Do neurônio. Então, o neurônio ele pode ser dividido e classificado levando em considerações algumas características, principalmente como a forma que possui esse neurônio e a função que esse neurônio desempenha. Quanto à forma do neurônio, nós vamos classificá-lo em 3 tipos de neurônios. O primeiro tipo de formato do neurônio é o formato bipolar. Os neurônios bipolares, nós temos aqui uma imagem, né, dele, um desenho de como ele seria. Ele possui um único feixe de dendritos, possui uma ramificação, um prolongamento entre o dendrito e o corpo celular, e o axônio seguindo, né, após a soma ou corpo celular desse neurônio. Aqui no final do axônio nós temos terminais axônicos, que são por onde ele vai se conectar em outro neurônio para que aconteça a sinapse, que pode ser elétrica ou pode ser química. A segunda forma de classificação desse neurônio vai se chamar multipolares. Os neurônios multipolares, eles possuem vários feixes de dendritos, tá? Ele possui em maior quantidade e esses dendritos, eles estão ao redor do corpo celular desse neurônio. E esse prolongamento maior é o axônio e ele possui mais terminais axônicos para que se comunicar com o outro neurônio, né, o neurônio pós-sináptico. O terceiro neurônio classificado pela sua forma é o pseudo-unipolares. O neurônio pseudo-unipolar, ele possui uma característica bem peculiar. Ele possui também poucos dendritos em comparação com o multipolar. Ele também possui uma prolongação entre o dendrito e o corpo celular, só que o corpo celular desse neurônio, ele não está entre os dendritos e o axônio. Ele tem uma prolongação lateralizada do corpo celular. E essa é a característica, né, que é mais característica do pseudo-unipolar. Então, eles apresentam, próximo ao corpo celular,
um prolongamento único, ok? Dirigindo-se um ramo para a periferia e o outro ramo para o sistema nervoso central. Então, os neurônios divididos e classificados quanto à sua forma são bipolares, possuem menos feixes de dendritos e possui uma prolongação entre os dendritos e o corpo celular. Os neurônios multipolares, ele possui vários feixes de dendritos rodeado no corpo celular do neurônio. E o neurônio pseudo-unipolar, ele possui o corpo celular paralelo ao prolongamento único, tá? Que é entre o dendrito e o axônio. Agora, vamos classificar o neurônio quanto à função que ele possui dentro do sistema nervoso. E isso vai corroborar quanto à forma que esse neurônio, possui. Quanto à função, nós também possuímos 3 tipos de neurônios diferenciados entre si. O primeiro neurônio, vamos classificar assim, são os neurônios sensoriais. E quando a gente pensa, no termo sensorial, a gente está pensando sempre na aferência, ou seja, vai ser o neurônio que vai receber informações, estímulos, ou do organismo do indivíduo, ou do ambiente em que esse indivíduo está inserido. Quais são os estímulos do organismo? Estímulos viscerais, como intestinal, como fome, vontade de ir ao banheiro, ou então um estímulo como ouvindo o coração, aceleramento do coração, em decorrência de alguma informação. Do ambiente, todas as informações visuais que os olhos veem, e também as informações sensoriais relativas ao quê? A audição e equilíbrio. Então, vão ser esses neurônios sensoriais que vão receber os estímulos do organismo ou do ambiente. O segundo tipo de neurônio, eles vão se chamar interneurônios. Quem são os interneurônios? São neurônios que eles apenas possuem como função criar conexão entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. É um neurônio menor, possui um axônio mais encurtado e ele vai ligar os 2 neurônios que são os sensoriais e o motor, tá? Então, esse interneurônio ele vai estabelecer conexões entre neurônios sensoriais e neurônios motores, ou seja, ele vai ser aquele elo entre 2 neurônios, formando circuitos, complexos ali de sinapses, de informações que vão se passar dentre esses neurônios. E o terceiro neurônio são os neurônios motores. Se quando a gente fala em neurônio sensorial, nós estamos falando sobre recebimentos de estímulos, então quando nós pensamos em neurônios motores, nós estamos falando de neurônios que vão executar uma informação. Então, eles vão ser o quê? Eferências. Eles vão levar as respostas do sistema nervoso central ou periférico
para os órgãos, para as glândulas ou para as fibras musculares, ok? Então, relembrando aqui, a classificação dos neurônios pode ser dividida quanto à forma que ele possui e quanto à função que ele executa. Quanto à forma que o neurônio possui, ele pode ser um neurônio bipolar, possui apenas um feixe de dendritos, um prolongamento entre os dendritos e o corpo celular. A outra forma de neurônio são os multipolares, possuem vários feixes de dendritos em volta do corpo celular. Em seguida, o prolongamento, que é o axônio. E o terceiro tipo, quanto à forma de neurônio, são os pseudos unipolares. Possui também uma quantidade menor de feixe de dendritos, possui um prolongamento entre o dendrito e o corpo celular, só que a diferença primordial desse neurônio é que o corpo celular ele está lateralizado nesse neurônio. Quanto à função que esse neurônio estabelece, ele vai se diferenciar em 3 formas. De forma sensorial, ou seja, vai receber os estímulos, ele vai ser um neurônio aferente, vai receber estímulos do organismo ou do ambiente. Vai ter quanto à função, um neurônio interneurônio, que ele vai ser apenas um elo de conexão entre 2 outros neurônios. Normalmente, a regra é, o interneurônio vai estar entre um neurônio sensorial e um neurônio motor, ok? E o terceiro tipo de neurônio, quanto à função que ele executa, são os neurônios motores, ou seja, os eferentes que vão levar a resposta, né, aos órgãos, às glândulas e às fibras musculares. São os neurônios executores, ok? Aqui nós temos uma imagem que a gente bem estabelece como é que acontece esse elo de informação entre os neurônios sensoriais, interneurônio, que também pode ser chamado neurônio de associação, e os efetores, né? Aqui nós temos um corte da medula espinhal e nós temos 3 axônios aqui partindo da medula. Nós vamos ter um neurônio que vai receber as informações musculares, né? Isso aqui é uma perna. Nós vamos ter neste mesmo músculo um outro neurônio que vai ser um neurônio motor, que ele vai ser o quê? Vai estriar esse músculo, ou vai contraí-lo ou vai flexioná-lo, tá? Então vamos dizer que aqui nesse joelho ele receba uma informação, né? Ele bate esse joelho, ou então é realizado um toque nesse joelho. Esse neurônio sensorial, ele leva essa informação, né, até a medula, onde está o corpo celular desse neurônio. Ele está ligado com o neurônio motor através de um neurônio de associação ou interneurônio, que vai informar que essa perna recebeu um baque, recebeu um estímulo. E dependendo desse estímulo, esse neurônio motor ele vai executar o quê? Uma informação, ele vai ter uma resposta, que vai ser de quê? De proteção dessa perna, tendo em vista que ela levou ali um baque. Então, ele vai retrair essa musculatura para que esse joelho seja protegido.
Então, quanto à função desses neurônios, eles vão funcionar desta forma. O neurônio sensorial vai receber uma informação, vai levar aos centros, né, lá aos centros nervosos que vão interpretar esta informação. Através do neurônio de associação, que é o interneurônio, ele vai encaminhar para o neurônio motor uma resposta que vai ser executada por este neurônio efetor ou motor, que é de proteção ou mesmo de execução de algum chutar ou alguma coisa assim, tá? Então, os neurônios, né, agora falando da célula em si, eles são divididos em 3 grandes áreas. O primeiro é o corpo celular, né, que é onde se encontra ali o núcleo metabólico do neurônio, onde vai ter todas as proteínas, todos os minerais, todos os íons que o neurônio precisa para se manter vivo, tá? Esse corpo celular, ele também é responsável pela síntese de informação que vai passar pelos dendritos e pelas proteínas ali existentes. Ele possui uma forma e um tamanho variável conforme o tipo do neurônio. E o corpo celular, junto com os dendritos, é o local de quê? De recepção, né, dos estímulos, para que a partir dali aconteça uma sinapse. Os dendritos, eles são as ramificações que rodeiam, vamos dizer assim, o neurônio, dependendo do tipo dele, como a gente já observou, né? Ele vai ser o quê? A porta de entrada dos estímulos oriundos de outro neurônio ou do próprio órgão central em si. Esses dendritos, eles possuem, né, processos ou projeções que transmitem impulsos para os corpos celulares, né, dos neurônios, e aí a partir do corpo celular, né, para os axônios, para ir para outro neurônio. Em geral, os dendritos não possuem baía de mielina, ok? E um neurônio pode apresentar milhares de dendritos, né, dependendo lá a forma que ele possui. E o dendrito é especializado em captar estímulos, em receber estímulos. Tá? A terceira parte do neurônio são os axônios, né? Ou seja, o axônio, o prolongamento que parte, né, a partir do corpo celular. Ele é um prolongamento longo e fino, apesar que possuem alguns neurônios, como o neurônio de associação ou interneurônio, ele possui um axônio mais encurtado, porque a função dele é só de ligar um neurônio sensorial a um neurônio motor, ok? E ele se origina do corpo celular, ok? O axônio apresenta um comprimento muito variável, pode ter um comprimento curto, como ele pode ser bem alongado, partindo desde ali da medula espinhal, chegando, tem axônio que chega até o dedo do pé, né, para ver como é que eles podem se prolongar, dependendo da função que ele vai executar. Ele tem como função transmitir impulsos nervosos através de condução elétrica ou através de condução química, né, que são as duas formas que se podem ocorrer as sinapses. A porção terminal do axônio, né, ou seja, após esse prolongamento, ela também possui uma ramificação, não são dendritos, são ramificações terminais dos terminais axônios, que é dali dessas terminações que ela vai se ligar aos dendritos de outro neurônio para que seja transmitido o impulso ou através de neurotransmissores
né, ou mesmo de junções para a transmissão do impulso elétrico. E ele é especializado em gerar e conduzir um potencial de ação, ou seja, a informação que precisa ali passar até chegar ao seu órgão-alvo, né, como resposta àquele estímulo que foi recebido. Então, o axônio ele é o quê? Um fio condutor, né? Ele leva a informação do corpo celular que foi recebida através dos dendritos para passar para frente, para um outro neurônio.